Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. E nesta sexta-feira nós temos um tema super especial, a transcendência do conhecimento prévio no processo de ensino-aprendizagem. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido para participar aqui comigo, a gente já está em contato com a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, a Cláudia Costin. Cláudia, seja bem-vinda ao Tom Maior. É um prazer estar aqui com você, Dili Zago, e também com os que nos ouvem no Tom Maior. Cláudia, hoje a gente tem um tema aí super importante, que é desse ensino-aprendizagem. A gente sabe que vocês divulgaram, eu li um pouquinho a respeito, sobre essa proximidade que o professor deve ter com o aluno, né? Explica pra gente qual a necessidade disso. Olha, é muito importante que a aprendizagem do aluno, o processo de ensino-aprendizagem, se dê com base na vivência que o aluno tem. O que parece fácil de falar, mas complicado de fazer. A educação deve se conectar com a vida daquele aluno. E se ele é um aluno, por exemplo, para pegar uma questão bastante recente, que voltou há pouco tempo, depois de de um fechamento prolongado das escolas para a sala de aula, é importante conversar com ele sobre o que ele viveu e, ao ensinar, por exemplo, em aulas de ciências, sobre vírus, conectar com isso que foi vivenciado. É também importante pensar que se o aluno tiver uma boa educação infantil, isso facilita muito depois o trabalho no ensino fundamental. Dizem que a educação infantil tem um efeito de nivelar, inclusive, as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Então, é por isso que é tão importante que se tenha livros de infantis nas creches e pré-escolas, que haja muita leitura a partir de livros para as crianças, para que elas entendam o que é o mundo letrado, por exemplo, mesmo antes delas se alfabetizar. Então, o conhecimento prévio ajuda no processo de aprendizagem e é importante fazer uma ação de nivelamento entre as crianças para que todos possam se beneficiar das aulas que são dadas. Cláudia, você destacou aí essa dificuldade que os alunos vêm da pós-pandemia, né, aula à distância e tudo. Essa proximidade do professor com o aluno, em conhecer a realidade do aluno, pode permitir um conforto maior para o aluno expressar maior as suas dificuldades? Com certeza. Há muitas pesquisas que mostram que uma criança aprende melhor quando se sente amada. E, infelizmente, o professor, tendo que dar aula em 3, 4 lugares, às vezes não foca na importância não só de transmitir o conhecimento, mas de evidenciar para cada aluno que nós, professores, eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, hoje dou aulas na universidade, que o professor aposta nela, acredita que ela pode ter sucesso, ter uma relação não só humana com aquela criança num sentido mais genérico, mas de afeto mesmo. O afeto ajuda muito, aliás, não só na profissão de professor, em qualquer profissão. Cláudia, na prática, os professores às vezes estão sobrecarregados de conteúdo, né? Entram para a sala de aula ali, querem apresentar o seu conteúdo e seguir aquele roteiro, mas na prática, como que o professor pode estreitar esses laços com seus alunos? Olha, eu sempre recomendo que o primeiro momento de aula, não estou falando nem na volta às aulas depois de tanto tempo isolados, né? A volta às aulas há que haver uma atividade de acolhimento a eles. Mas em cada aula, reservar um tempo para perguntar para os alunos a partir do que foi ensinado na aula anterior, mas não levanta a mão quem sabe, que infelizmente a gente é tentado a fazer,
mas perguntar para alunos que normalmente não falariam. Perguntar e ter tempo e um pouquinho de paciência para aqueles que têm mais dificuldades poderem dizer e permitir que os alunos trabalhem cada vez mais colaborativamente, um colega ensinando um outro que tem um pouco mais de dificuldades, lembrando sempre o ponto que você levantou, Dili, que é a questão do conhecimento anterior. Alguns alunos, por terem pais com um repertório cultural mais variado, conseguem entender melhor o que o professor está dizendo. Então, criar situações de ensino que aqueles que cujos pais têm um repertório cultural diferente, ou, por exemplo, trabalham numa fazenda, ou vivem numa área diferente, que eles também possam brilhar. Então, conte para nós os vários tipos de árvore que você conhece, conte para os seus colegas, ou dar a chance daqueles alunos que não brilham, entre aspas, na escola, de também ter seus 5 momentos de fama, como a gente brinca. Isso ajuda imensamente e cria uma relação não de competição, mas de cooperação entre eles. Nós estamos conversando com a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Constin. Cláudia, minha última pergunta para a gente encerrar esse período aqui. Os professores estão cientes disso? Hoje já é mais comum o professor ter essa ciência de preciso conhecer mais os meus alunos para que o meu conteúdo seja melhor aplicado? Olha, infelizmente, Dili, na média não. E por que eles não têm mais na média? Porque a formação que eles recebem no ensino superior, como os próprios professores disseram numa pesquisa que é feita junto com o PISA, que é um teste internacional que é aplicado a jovens de 15 anos, eles disseram que a formação que eles recebem é muito distante da realidade da sala de aula, ela não prepara para a mais complexa das profissões. Além disso, diferentemente de outros países que têm bons sistemas educacionais, nós temos aulas de manhã e de tarde. Nós temos que caminhar cada vez mais para aulas em turno único, no mínimo 7 horas de aula, como ocorre na Europa inteira e aqui na América Latina, no Chile, no México. O Brasil acha que dá para ensinar em 4 horas de aula. Isso favorece essa atividade de despejar conteúdo num processo que o Paulo Freire criticava, chamando de educação bancária. O aluno entra na cabeça do aluno e ele devolve numa prova, é sacado numa prova. Nós temos que ter tempo para um processo de ensino significativo com os professores alocados a uma única escola, com dedicação exclusiva, de forma que eles possam conhecer cada aluno pelo seu nome e trabalhar colaborativamente com os seus pares, com seus colegas. Nós temos que caminhar rapidamente nessa direção. Algumas redes, até públicas de ensino, já estão nessa trajetória. Pernambuco tem praticamente todo o seu ensino médio e uma parte do Fundamental 2 em tempo integral. Paraíba já está também bastante avançado nessa direção. E nós temos que fazer isso com o resto do país, aproveitando esses bons exemplos que já temos aqui. Nós conversamos com a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Constin. Cláudia, muito obrigada por participar aqui conosco e expor tantas informações importantes para a gente. O espaço continua sempre aberto para você. Muito obrigada, eu é que agradeço. E esse foi o último episódio da nossa série de matérias, série de entrevistas da Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.